A gente não faz filmes muito sobre teoria das cordas ou mecânica quântica ainda, muito provavelmente porque são difíceis de as pessoas entenderem, incluindo os diretores e escritores, então a gente deixa isso meio que de lado porque a gente acha difícil. Mas daria pra fazer um filme sobre isso? Totalmente daria, a gente pode fazer um filme sobre qualquer coisa. Não existem perguntas ou não existem coisas nem conceitos que são complexos demais para não serem explicados de uma maneira que qualquer pessoa entenda. E aí pessoal, meu nome é Pedro Loos do Ciência Todo Dia e eu tô aqui no canal Tá Explicado da Estácio, direto da minha quarentena, para falar um pouco com vocês sobre alguns dos erros científicos mais famosos do cinema. Não é de hoje que o cinema produz obras sobre ciência. Para você ter uma ideia, em 1902 o diretor Georges Méliès lançou Viagem à Lua, considerado o primeiro filme de ficção científica da história. Mas por mais que roteiristas e diretores trabalhem com especialistas para fazer filmes do gênero, nem sempre a ciência é tão certeira assim. Os filmes podem ser super convincentes, com explicações até simples, mas se você parar para pensar, algo de errado não está certo. Você já deve ter assistido Jurassic Park, um marco do cinema que colocou milhares de dinossauros em um parque turístico. Só que o filme, que saiu em 1993, é baseado no livro do escritor Michael Crichton e tem alguns erros científicos que você pode nem ter percebido. O primeiro erro acontece na própria criação dos dinossauros. De acordo com o filme, o criador do parque dos dinossauros descobre que pode clonar animais pré-históricos a partir do sangue encontrado em insetos conservados por âmbar, uma resina fóssil produzida por vegetais como uma proteção contra bactérias e insetos que perfuravam a sua casca. E é verdade que vários blocos de âmbar com insetos dentro foram encontrados pelo ser humano até hoje. Mas o problema é que mesmo que um inseto tenha sugado o sangue de um dinossauro e ficou conservado no âmbar, é praticamente impossível que o material genético esteja intacto, principalmente levando em conta 100 milhões de anos. Segundo o paleontólogo Steve Brusanti, que analisou a consistência do filme, seria preciso o genoma completo de um dinossauro para poder clonar ele. Mas a gente está em 2020 e isso ainda não é uma possibilidade. Na verdade, alguns cientistas anunciaram recentemente que acharam o DNA de um dinossauro num fóssil. O problema é que o material coletado foi tão escasso que é impossível sequenciar o genoma dele. Então nada de Jurassic Park por enquanto. E sabia que tem um erro científico no próprio nome do filme? Ainda segundo o paleontólogo Steve Brusanti, a maioria dos dinossauros do filme, como o Tiranossauro e o Velociraptor, viveram no período Cretáceo e não no Jurássico, como o filme dá a entender. Se bem que Cretáceo Park não parece um nome tão interessante para um filme. Eu não assistiria. E agora sobre o futuro, falando sobre o filme Interestelar, que contou com um físico teórico e ganhador do Nobel para ser escrito, o Kip Thorne, esse filme acerta em vários pontos. Mas como todo filme, ele tem um erro que também pode ter passado despercebido. No filme, os recursos naturais da Terra estão acabando e os astronautas recebem uma missão de verificar possíveis planetas habitáveis para receber a população mundial e continuar a espécie humana. Bom, como eu falei, Interestelar acerta cientificamente em vários fatores. Só que lá no final, uma coisinha muito simples passa batida. E eu já falei sobre isso aqui no canal Tá Explicado, os buracos negros. E se você não assistiu o filme ainda, cuidado com spoilers. Perto do final do filme, o personagem principal, Cooper, decide se jogar em um buraco negro para coletar dados quânticos, ou seja lá o que isso signifique no filme. Isso traria dois problemas. Primeiro, buracos negros são lugares com atração gravitacional tão intensa que só a diferença de altura de um ser humano faria os nossos pés serem atraídos com muito mais força do que a nossa cabeça. E isso causaria um efeito conhecido como espaguetificação. Isso é tipo a última coisa que eu queria ver durante um almoço. E o segundo problema é que realisticamente ainda não sabemos como que ele faria para tirar os dados de lá. Até onde nós sabemos, a informação que cai em um buraco negro fica lá dentro. E isso, inclusive, é um grande paradoxo na física hoje. O paradoxo da informação. Ok, agora que eu parei pra pensar nisso, um filme sobre teoria das cordas não seria tão interessante porque o filme se passaria numa sala de aula com as pessoas fazendo cálculos num quadro e essa é a ação do filme. O clímax do filme é alguém errando a conta e tendo que apagar alguma coisa no quadro. Mas se tem um filme que aposta num dos mitos científicos mais conhecidos e difundidos, é o filme Lucy, de 2014. Nesse filme, uma mulher usa uma droga que libera 100% da sua capacidade cerebral, permitindo
permitindo que ela ganhe até poderes telepáticos e várias outras habilidades absurdas. Se você também acredita no mito de que a gente só usa 10% dos nossos cérebros, pode ter certeza que você não está sozinho no mundo. Uma pesquisa feita em 2013 mostrou que cerca de 65% dos norte-americanos acreditavam que o ser humano só usa 10% das funções cerebrais. Mas prestem atenção no que a ciência tem a dizer sobre isso. Com a ajuda da neurociência e psicologia, hoje nós conseguimos estudar e fazer exames do cérebro em tempo real com registros de imagens para comprovar que não existem zonas mortas ou dormentes no nosso cérebro, como diz esse mito dos 10%. A gente não precisaria de uma droga ou um experimento com radiação para ativar os nossos cérebros, porque sim, nós já usamos eles 100% e cada área do cérebro desempenha um papel importante. Claro que isso contando um cérebro saudável, que não sofreu algum dano em seus tecidos. E isso também não faria sentido numa escala evolutiva, porque pensem bem, por que os nossos corpos iriam manter um órgão que é 90% inútil? Claro, o filme Lucy é uma ficção científica que, assim como qualquer outra obra cinematográfica, tem como objetivo entreter espectadores. E por que não aproveitar de um mito conhecido para contar uma história? Aliás, esse mito dos 10% do cérebro surgiu num artigo publicado por um filósofo americano há mais de 100 anos. Só que ele não quis dizer que o ser humano só usa 10% do cérebro, mas sim que pessoas comuns dificilmente realizam mais de 10% dos seus potenciais intelectuais. Então fica aí o recado. Você usa o seu cérebro todo. 100%. Antes de ver mais erros científicos do cinema, não esquece de se inscrever no canal e me falar aí nos comentários se você já tinha percebido os erros do Jurassic Park, Interestelar ou do filme Lucy. Para continuar, tem um erro específico de filmes com batalhas espaciais, tipo Star Wars e Star Trek, que você muito provavelmente percebe, mas deixa a suspensão de descrença tomar conta. Eu tô falando de som no espaço. Você deve ter estudado na escola que o som não se propaga no vácuo. Isso acontece porque o som é formado por ondas mecânicas ou vibrações que carregam energia. As ondas são divididas em dois tipos. Existem as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas precisam de meios para se propagar. Então elas só se espalham se existir algum tipo de meio material, tipo água ou ar, para elas se propagarem. Já as ondas eletromagnéticas, tipo ondas de rádio e de luz, não dependem disso e elas podem se propagar normalmente. E como as ondas sonoras são do tipo mecânica, elas não se propagam no vácuo, porque no vácuo não existem moléculas para deixar com que essas ondas se propaguem. Tá, mas você deve ter visto em filmes como Star Wars que guerras espaciais são cheias de explosões e também tiros que emitem som mesmo no vácuo. Isso significa que esses filmes erraram cientificamente, propositalmente? Sim, mas por um bom motivo. Imagine passar horas ou minutos assistindo um filme no espaço com naves e raios laser voando pela tela num show visual incrível, mas não tem nenhum som saindo. Isso seria muito monótono. E por isso que eu falei da suspensão de descrença. Vocês sabem o que é isso? O som no espaço desses filmes ajuda a te entreter, te manter interessado pelo que está acontecendo. E a suspensão de descrença é quando o espectador aceita essas coisas impossíveis e fantásticas justamente para se entreter. A gente sabe que o som não se propaga no espaço, mas justamente pelo entretenimento nós não nos importamos em aceitar que explosões e tiros façam barulho, porque senão essas cenas de explosão seriam extremamente entediantes. É diferente de filmes como Gravidade, por exemplo, que mostra uma estação espacial sendo atingida por detritos, mas mesmo com toda a destruição, nenhum som é ouvido pelo espectador e isso é aterrorizante. E por último, eu vou te mostrar como outros filmes cometeram erros científicos que você pode não ter percebido. Na trilogia Matrix, por exemplo, as máquinas transformaram os seres humanos em baterias. Mas o grande problema é que seres humanos produzem pouquíssima energia, cerca de 100 watts por dia. Seria muito melhor e eficiente, cientificamente falando, se as máquinas usassem energia nuclear ou até mesmo energia eólica. O filme Armageddon, ou Armagedon, mostra a história de astronautas que têm 18 dias para ir para o espaço e explodir um asteroide do tamanho do Texas antes que ele se choque contra a Terra. Bom, o erro científico aí seria explodir o asteroide. Isso só pioraria as coisas, e ao invés de um grande asteroide para lidar, nós teríamos milhares de pequenos e médios vindo em nossa direção, caindo em todos os lugares do planeta. Para fechar, o Homem-Formiga. Tá, é um filme de super-heróis, mas segundo o próprio filme explica, o personagem retém a sua massa quando fica minúsculo. Isso significa que ele também teria que reter o seu próprio peso. Ou seja, quando ele diminui um tanque ou um caminhão, eles também manteriam os seus pesos. Então, as miniaturas super leves de carros ou de prédios seriam impossíveis. E aí, tá explicado? Erros científicos existem no cinema para ajudar a construir uma narrativa e desenvolver uma história.
Eles são a liberdade poética que nos permite apreciar uma luta no espaço sem reclamar que o filme tá sem som. Mesmo com erros, nós podemos nos divertir muito e toda a experiência fica ainda melhor quando nós sabemos e entendemos o que os personagens do filme estão fazendo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like e o seu comentário, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Eu honestamente acho que não é um erro o cinema optar por exemplo, não ter som nos filmes de espaço. Uma vez eu assisti 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um clássico, todo mundo fala desse filme. Só que esse filme fez uma decisão curiosa de toda cena que tá no vácuo, por exemplo, não tem som, mas tem uma música, Danúbio Azul, aquela valsa famosíssima. E eu honestamente morri de tédio o filme todo. Então, desde que eu tive essa experiência, eu falei, ok, eu aceito ser enganado por filmes de espaço e eu prefiro assistir um filme de espaço com som nas batalhas do que um filme de espaço que é totalmente em silêncio.